Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo o Bino, nosso incancelável europeu. Aqui conosco mais uma vez, bem, tá o Bino, né? E o Anthony, direto lá de Ribeirão Preto, ou Uberaba. Onde você tá hoje? Hoje eu tô em Paris. Ah, então tá. E esse vai ser um episódio espinhoso porque a gente brincou aí do incancelável, mas é meio sobre isso que a gente vai falar. A gente quer falar um pouco sobre essa indústria do cancelamento na internet, os riscos do que esse cancelamento pode causar, quando que começou isso, se o cancelamento ele é a mesma coisa que boicote. Vamos falar um pouco sobre o caso da Choquei. Eu acho que a gente precisa abordar esse assunto para que as pessoas entendam bem os riscos, né, que esse tipo de ação pode causar. Mas e aí? O que vocês acham, pessoal? Como é que vocês estão? Cara, tudo certo. Voltando agora, né, de um breve recesso, um descanso. Feliz 2024 aí pra todo mundo. Espero que esse ano seja um bom ano pra nós e que a gente sobreviva aí ao cancelamento. Você falou uma coisa muito certa, que é a gente tinha uma ideia de cultura do cancelamento e todo esse caso aí que a gente vai repercutir um pouco hoje nos demonstrou que na verdade é uma indústria do cancelamento, né? Começamos 2024, o primeiro episódio para você, nosso ouvinte, que espero que tenha ficado com bastante saudade de nós, né? Falar de cancelamento, falar recentemente tivemos alguns casos. E Bino, até pegar corda aqui no que você falou, citando a nossa querida Luísa, que não está presente, mas a gente sempre prepara junto o episódio, bate um papo. E ela falou um negócio que eu vou até citar aqui, que em homenagem à nossa querida Luísa, que não está hoje aqui. É, tem um canal, deixa eu procurar certinho aqui, pronto. Macquarie Dictionary, um famoso dicionário australiano. Em 2019, cancelamento, cultura do cancelamento, no caso, né, em inglês, foi o termo mais pesquisado, tanto que ganhou essa notoriedade. Então, é um tema recorrente. 2019 teve toda essa notoriedade na internet, e 2024 está aí. A gente sabe que 2020, 21, 22, 23, cancelamento sempre nos assombra, nos acompanha. É isso aí, pessoal. Então já nos segue nas nossas redes sociais para não perder nenhum detalhe. @rafaelchaia.dv, @oluisbino, @antony.dv e @lufatim. Segue também o perfil do podcast no Instagram, @contro_out_law, para que você possa ali pegar frases, conceitos e cortes. Segue também o nosso perfil no YouTube, pessoal. Por quê? Porque no YouTube você vai ter cortes exclusivos que não são publicados no Instagram. Então, no YouTube você sempre vai ter conteúdo extra de qualidade para consultar quando quiser. Esse podcast é apoiado pela ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Grande abraço aí para o Marcelo e para o Ricardo, nossos amigos. E ele é produzido pelo pessoal da DIO Produtora, tá? Entra ali no Instagram deles, @talkbr, para vocês conhecerem mais sobre a estrutura e os trabalhos que eles oferecem. É isso aí, pessoal. Dando pontapé inicial, vamos começar falando do caso aí que eu acho que realmente foi o que mais chamou atenção nos últimos dias, que foi esse caso da Choquei. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu particularmente acho até um pouco, vou colocar entre aspas, injusto o pessoal chamar o caso de caso Choquei, porque na verdade quem deu o pontapé no boato que culminou com a tragédia foi uma outra página chamada Garoto do Blog. Eles divulgaram uma informação falsa, e é interessante, porque pela cronologia dos fatos, eles receberam a informação, eles entraram em contato com o Whindersson para tentar confirmar a informação, o Whindersson negou a informação, e mesmo assim, eles publicaram. Cara, me lembrou demais aquilo que a gente já conversou em outros episódios, sabe? Que hoje já não existe mais aquela checagem de fatos, aquele compromisso com a verdade, mas sim com a velocidade de entrega da informação, seja ela real ou Uhum. não. O clickbait. O famoso clickbait. E cara, o que me assustou é que isso acabou expondo
uma rede de influenciadores que tem um potencial de manipulação informacional absurdo. Os caras eles podem levantar quem eles quiserem, eles podem cancelar quem eles quiserem. E descancelar, né? Isso foi todo esse fato, e você tá muito certo em falar que o caso, ele não é um caso Choquei. Na verdade, a Choquei, querendo ou não, das páginas, é a que tem mais seguidores, né? E a Choquei acabou sendo o boi de piranha, né, de tudo isso. Porque você vai investigar toda a cronologia, a primeira página que postou, quem tá por trás de tudo isso é a Mind, né? Então, existe ali uma empresa que atua como social media de mais de 400 influenciadores, mais de 30 páginas de fofoca, e você nota essa indústria mesmo que é feita para cancelar, para poder viralizar algo. Então, essa empresa, ela detém um poder de viralizar o que ela quer. E qual que é o modus operandi, né? Se a gente vai analisar todos os fatos. Qual foi o modus operandi deles? Postou ali aquele print falso, automaticamente várias outras páginas que são da mesma rede postaram. Quando a menina foi lá e falou, não, gente, isso é mentira, os donos das páginas, de forma Coordenada. automática, coordenada, foram lá no perfil da menina pra debochar dela, Fazer bullying. debochar de fato da menina. E culminou na tragédia. Então, assim, você vê que isso daí é algo que é coordenado. Então, depois até veio ali o Whindersson, após a tragédia, ele chega e fala que existe um topo da pirâmide, né? Então você começa a perceber que isso daí é uma indústria mesmo e tá tudo interligado no modus operandi. Veio ali a página, em entrevistas, né? A própria Mind veio falar que não tem nada a ver com a Choquei. E aí que você nota que a Choquei foi jogada como boi de piranha, porque, de fato, a Choquei ela só replicou algo porque a Choquei já foi dessa agência. Foi meio conveniente, né? Porque é a que tem maior número de seguidores Aham. e de todas as que compartilharam informação, é a única que atualmente não tem contrato com a Mind. É a única que não tem mais contrato com a Nide. Mas já teve. Então também conhece o modus operandi, entendeu? O contato é o mesmo e foi jogado ali como boi de piranha. Por quê? Porque vou jogar pra Choquei, limpa minhas agências, limpa os meus agenciados, né, e as páginas, e tá tudo bem. Outra coisa que foi interessante, não sei se vocês viram isso também. A Mind, quando tudo isso aconteceu, você entrava lá no site deles, tinha lá, né, quais são os agenciados. Aí tinham todos os influenciadores e as páginas de fofoca não tinham sumido. Eles apagaram as páginas de fofoca. Era uma seção classificada como banca digital. Banca digital, eles apagaram. Aí teve até um influenciador, o Daniel Penin, ele mostrou isso. Ó, aí mostrou um software que você consegue verificar como era antes, né, o site. Wayback Machine. Wayback Machine. E aí, ali estavam todas as páginas, inclusive a primeira página que postou notícia falsa. Cara, eu não consegui deixar de pensar. Eu vi esse Reels esses dias no Instagram. Eu achei sensacional. Que ele mostra uma conversa entre dois professores e um deles pergunta assim: ah, você já ouviu falar do jogo Lobisomem? Ele, não conheço. O jogo funciona assim: é um jogo de cartas. Vocês pegam uma roda aí de 10 pessoas e você sorteia as cartas entre as pessoas. 2 cartas representam 2 lobisomens, as outras 8 cartas são cidadãos do vilarejo. Qual é o objetivo do jogo? Se os 8 cidadãos descobrirem os 2 lobisomens, eles ganham. Mas se os 2 lobisomens conseguirem matar todos os cidadãos do vilarejo, menos 2, eles ganham. Só que o que é o esquema? O esquema é o seguinte: os lobisomens sabem quem eles são. Os cidadãos do vilarejo não. Então chega no momento do jogo que o mestre de cerimônia chega e fala assim: pessoal, fecha o olho. Todo mundo fecha o olho. Ele olha para os lobisomens e fala: quem que vocês vão matar? Eles apontam: vamos matar o fulano. Ok. Beleza, todo mundo pode abrir o olho, que representa que todo mundo dormiu naquela noite. Então, durante a noite, o fulano foi morto. Agora vocês têm que descobrir quem é o lobisomem. E os lobisomens, obviamente, eles sabem quem eles são. Eles vão tentar enganar para ver quem é que é o lobisomem e vão induzir as pessoas a erro para fazer a pessoa morrer.
qual que é o lance desse jogo? O que eu quero contar com tudo isso? Ele explicou que esse jogo foi criado por um estudante de sociologia russo para mostrar que uma minoria informada consegue manipular uma maioria desinformada. Ou seja, hoje quem determina o poder de manipulação informacional é aquela minoria informada, é quem tem a informação. A maioria desinformada é facilmente manipulada. Para quem quiser um exemplo mais moderno, e o Anthony vai conhecer esse exemplo, é o Among Us. Eu tava só esperando aqui pra falar do Among Us, porque na minha cabeça eu falei, cara, não é possível que ele tá trazendo um exemplo de um jogo que ninguém conhece. E tem o Among Us que todo mundo aí já Mas é que esse conhece. foi criado por um cara russo de sociologia para mostrar isso, entendeu? Among Us foi Among Us foi veio dele. inspirado. Mas é exatamente isso. A minoria informada manipula a maioria desinformada. Cara, mas isso aqui até bate em algo que eu gosto sempre de falar aqui, que é o seguinte: a internet é a expansão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Primeiro parêntese aqui. Como que a Choquei caiu como uma luva, como bode expiatório de tudo isso? Ela já teve diversos cases de informações controversas. Tanto que ela ficou famosa por conta disso. Ela postava as coisas muito rápido e o pessoal falava: não, isso discutia-se a veracidade das informações. Isso aí acabou deixando ela famosa e cresceu nessa mídia, principalmente no Twitter, de trazer informações. Hoje está até em outro patamar. Vamos trazer agora para o que eu gosto de dizer sempre, que é a representação da vida, nosso cotidiano, no digital. A nível cultural, o que acontece? Se você está na Avenida Paulista, São Paulo, você pode gritar um pega ladrão, lá tem muitas pessoas de diversas situações, você é só mais um. Às vezes alguém vai reagir ou não, mas a grande maioria não vai reagir. Agora vamos trazer isso para algo mais, um bairro, uma comunidade, algo mais fechado, uma sociedade ali onde que as pessoas já se conhecem. Vamos supor que tem o seu José da padaria. Todo mundo da rua conhece o seu José da padaria. Ele tem uma filha muito bonita de 15 anos. Se ele sai correndo nessa rua gritando que fulano cometeu algum crime contra essa filha dele de 15 anos, pode ter certeza que a rua inteira não só pega esse cara, como tem um linchamento desse sujeito. Então, a internet é a mesma coisa. Cada página, cada cultura que nós temos na internet, nós podemos visualizar, como por exemplo a Choquei. A Choquei é uma grande comunidade com diversos seguidores. O que a Choquei grita, se tiver que bater alguém, a comunidade dela toda vai bater. Agora, pega uma página pequena ou uma pessoa dentro de um universo, uma Avenida Paulista, ou seja, uma pessoa no Instagram pode não movimentar nada. Mas a Choquei, sendo o seu José, alertando, levantando uma flag para algo, pode movimentar toda a sua comunidade em volta. Então, esse é o ponto que eu trago, porque nós já tivemos casos também no Brasil de população chegou a matar pessoas, tragédias, por conta de coisas que outros falaram. Ou seja, um exemplo aqui básico, um pega ladrão. É complicado. E aí a gente viu que agora o caso está sendo investigado. É uma situação que eu vi que eu achei bizarra, porque o delegado ele chegou a dizer que o caso seria investigado como instigação, induzimento ou auxílio a suicídio e automutilação, do artigo 122 do Código Penal. E, gente, não. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu vi muita gente falando que esse caso seria um caso de instigação a suicídio, etc. Cara, instigação a suicídio demanda dolo direto. Tem que haver a intenção deliberada em fazer com que a pessoa queira se matar ou estimular a pessoa a se matar ou ainda auxiliar a pessoa a se matar. Não existe instigação e induzimento indireto, não existe dolo eventual nessa conduta. Isso já foi decidido por jurisprudência dos tribunais superiores. Caberia aqui uma difamação, caberia aqui um dano moral inclusive para os parentes que ficaram vivos agora em razão da situação da morte.
Mas uma instigação a suicídio não, tá, gente? Só para esclarecer um pouco essa parte penal da questão. Quem não concordar, deixa aí nos comentários. Sem cancelar o Shai, hein? E esse fato aí, ele revela, cara, que existe toda essa indústria e ela tem a possibilidade de fazer essa viralização e tanto cancelamento e descancelamento, tá? Eh, Durante esse período, a a Mind, ela pegou e falou que não interfere, né, nos conteúdos postados, tal. A CEO foi lá e falou que não interfere. Porém, a própria CEO da Mind, ela deu entrevista falando que eles gerenciam sim crises e que um dos modus operandi, ou seja, uma das formas que eles usam para tentar descancelar ou tirar essa o problema, né, de um dos agenciados é pedir ajuda aos outros agenciados, ou seja, coordenado, e ela falou que já ficou dias apagando comentários e retirando, né, comentários. Ou seja, qual que é o esquema deles? É esse poder. Se você somar todas as páginas, todos os influenciadores que estão ali, claro, são repetidos, né, mas dá mais de 1 bilhão De de seguidores. seguidores. Mais de 1 bilhão de seguidores. Ou seja, tem um poder na mão de controlar a rede social. De controlar a rede social. De controlar o quê? A informação. E aí, gente, tem muita coisa que a gente precisa falar, porque o estrago que um cancelamento pode fazer é muito grande. Você vê, por exemplo, o caso Kevin Spacey. Kevin Spacey foi agora recentemente absolvido de todas as acusações. Não importa o que você pensa sobre o ator, a gente aqui discute direito, a gente tem que discutir sentença. E nas sentenças, ele foi absolvido. Mas, cara, acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele. Ele foi demitido da série House of Cards, que era uma série que era um bruta de um sucesso. A Netflix ainda entrou com uma ação contra ele pedindo reparação de 30 milhões por causa das ações que ele sofreu. O cara perdeu o filme, perdeu convites, perdeu um monte de coisa. Muito na época daquele movimento Me Too, né? Tá, beleza. E agora o cara foi absolvido. E aí? Como é que devolve a carreira do cara? Então, assim, é muito complicada essa política de cancelamento. E tem gente que usa o cancelamento como arma. Isso é pior ainda. Quando você vê movimentos, por exemplo, como o Sleeping Giants, por exemplo, que agora recentemente perdeu uma ação judicial contra a Jovem Pan, me parece. Vai Aham. ter que pagar para a Jovem Pan agora por difamação. Exatamente. Cara, existe uma diferença cabal que as pessoas precisam entender entre boicote e cancelamento. Boicote, pessoal, é direito do cidadão. O cidadão tem o direito de escolha. O cidadão olha algo e fala: ah, eu não gosto da Jovem Pan, eu não vou ouvir a Jovem Pan. Ah, eu não gosto da Globo, eu não vou assistir a Globo. Isso é boicote, isso é normal. Trazer mais um Cancelamento, case aqui envolvendo o cancelamento, envolvendo a repercussão grande. Ano passado, o técnico Cuca do Corinthians, ele entrou no Corinthians, ele foi derrubado assim, em 3 dias, talvez, por conta de um caso de assédio sexual que ocorreu na Suíça. Ou seja, era um caso que estava inconcluso, pelo que me parece, mas aqui em 2024, o Tribunal de Berna anulou a sentença que havia condenado o técnico Cuca por ter mantido relações sexuais com menor de idade durante a excursão do Grêmio à Suíça em 1987. Quem somos nós para julgar as pessoas, mas o tribunal, como até mesmo você disse, nós estamos julgando, decisão. comentando decisões judiciais. O tribunal anulou a sentença. E esse cara é um técnico de futebol que hoje não atua em lugar nenhum, por conta desse case. Então, e aí tem uma outra coisa que eu quero falar daqui a pouquinho, mas olha só. Voltando aqui para essa diferença entre o boicote e o cancelamento. O boicote é uma escolha pessoal. Você pode escolher boicotar uma marca que você não gosta. Ah, nessa loja eu não compro, esse produto eu não adquiro, esse canal eu não assisto, essa revista eu não compro. Ok. O problema do cancelamento é que o cancelamento ele vai além. O cancelamento ele não quer simplesmente boicotar. O cancelamento ele é feito para tentar destruir.
Ele é feito para tentar desmoralizar. Ele quer fazer com que a empresa quebre, que a pessoa perca o emprego. Então, O assim, cancelamento, ele perde. é muito pesado, O cara. cancelamento perde a linha, ele não tem não tem limite. A palavra é limite. O boicote tem dois pontos que eu levanto aqui. Um, que ele tem, o boicote tem um ponto, por exemplo, eu não gosto de tal programa, ou deixar de assistir tal programa. Ou seja, ele tem um objetivo de tentar mudar algo. E qual que é um dos problemas que ocorre? O boicote, muitas vezes pelo seu perfil individualizado, algumas vezes dá certo, mas muitas vezes acaba não funcionando. Agora, o cancelamento, que na maioria das vezes também ocorre por uma movimentação já em massa, orquestrada, já chega com todo um planejamento para atingir uma opinião em massa, acaba afetando, porque já tem vários personagens atuando ali. E aí voltando para esse caso do Cuca, esse é um outro problema que eu vejo. Que a gente parece que criou uma nova profissão agora, que é o coveiro de rede social. Cara, você às vezes é cancelado por um troço que você colocou em rede social há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás. Você vê, cancelaram o Cuca por causa de uma ação que, como o Anthony falou, 1987? 1987. E por conta 1987, disso velho. tudo, a defesa dele pediu Mas, para reabrir o caso para tentar livrar a imagem. mas isso daí, ó, Kevin Hart, aconteceu isso com ele. Ele estava escalado para apresentar o Oscar, eu acho, não lembro. E aí pegaram os tweets dele de 2007, de mais de 10 anos atrás, fazendo piada. E aí cancelaram o cara até o ponto dele não conseguir ir. Gina Carano. Então, assim, o cancelamento e vem dessa indústria, acontece muito isso. E sabe o que é muito engraçado dentro de toda essa indústria de cancelamento? É que, além deles escolherem quem eles vão cancelar, existe uma blindagem para eles. Você pode ver, caso Blaze. Qual foi o influenciador que mais defendeu com unhas e dentes a Blaze? O único que não foi citado em nenhuma reportagem. Felipe Neto. O único que não foi citado. E aí tem uma frase que é muito interessante. Você consegue perceber quem te controla se você entende quem você não pode criticar. Então, assim, a gente tem hoje uma blindagem, porque esse caso aqui, da Mind, toda essa indústria que foi revelada, tudo isso que ficou exposto para todo mundo ver, sequer foi citado para entrar no inquérito das fake news, por exemplo. Pois E é. isso daí sim é uma fake news. Porque o que a gente vê dentro desse inquérito do fim do mundo aí são diversas opiniões contrárias sendo consideradas notícias e notícias falsas. E a gente já falou aqui mais de uma vez. Opinião não é notícia. Eu posso ter minha opinião e minha opinião ser ruim. E esses perfis E ter uma opinião que ninguém concorde. Mas não é uma mentira, porque é uma opinião. E esses perfis são informativos, então eles podem ser classificados como notícia. Exato. A gente fez um episódio inteiro para falar sobre o projeto de lei 2630. A gente já falou um monte sobre os riscos desse projeto, da forma como ele está sendo apresentado. A gente já falou que tem que ser discutido, tem que ser debatido. O problema que eu vejo é que estão usando esse caso da Jéssica, a moça que se matou, infelizmente, como argumento para querer justificar uma regulação das redes. Ah, então o caso Choquei soltou notícia falsa? Vamos regular a internet porque agora a Choquei vai ser responsável. Gente, eu não preciso responsabilizar a empresa, eu não preciso responsabilizar o canal regulando a internet dessa forma. Eu posso responsabilizar a empresa, eu posso responsabilizar o canal no CNPJ, no CPF. Eu posso utilizar a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet, a gente já falou isso, eu volto a dizer, ele já regula a exclusão de conteúdos na internet nos artigos 19 a 21.
Se o 19 a 21 não é suficiente, você tem disposições para exclusão de conteúdo na LGPD. Você tem regras para penalizar as pessoas no Código Penal. Você tem a responsabilidade civil Você também. tem a responsabilidade civil no 186 do Código Civil. A minha pergunta que eu sempre faço e que ninguém nunca consegue me responder é a seguinte: ok, você é a favor de regulamentar a internet, as redes sociais? Sim, eu sou. Ok, exatamente o que não está regulamentado ainda e que precisa de regulamentação? Eu te O que respondo. ainda não está regulamentado que precisa de regulamentação? Porque se eu fizer uma postagem hoje aqui, se eu fizer uma fala aqui pelo podcast agora, cara, eu não vou responsabilizar o Spotify. Eu não vou responsabilizar o YouTube. Eu vou em cima dos criadores do conteúdo e eu responsabilizo os criadores do conteúdo. Exato. Porque se eu começar a criar regra, eu já falei e já expliquei isso e vou explicar de novo. Se eu começo a criar regra para responsabilizar os canais, Facebook, Twitter, Orkut. Nossa, fui longe agora, hein? Velho, Não, né? Orkut Caramba, acabou com o programa. Velho. Ato falho, né? Facebook, YouTube, Google, Instagram. O que vai acontecer? Eles saem do país. Cara, não é só sair do país. Ele pode ficar no país? Pode, mas eu perdi a imunidade. Perdi a imunidade, o que eu vou fazer? Curadoria de conteúdo. Censura. Se eu, rede social, sou responsável pelo que é publicado, então eu, rede social, vou escolher o que vai ser publicado. Só que aí você tem um volume absurdo de informações. Como é que você vai fazer essa moderação? Algoritmo. E aí o algoritmo ele vai estar vinculado onde? Palavras-chave. E aí é a hora que você vai começar a ver postagem que não tem nada a ver com a paçoca sendo excluída e conta sendo banida por coisa que muitas vezes nem o usuário sabe o que fez. Que nem aquele caso que eu já falei para vocês. Durante o período das eleições, eu fazendo postagem no meu Instagram sobre fraude do Instagram, golpe no WhatsApp. Uhum. Por causa da palavra fraude e golpe, a minha postagem tomava selo de desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. E a postagem não tinha nada a ver com eleições. Por quê? Algoritmo mal programado. E aí você vai começar a tentar contra quem? Contra a liberdade de expressão, Uhum. contra a telecidadania, que é o exercício da cidadania por mídias sociais. Você cria um problema muito maior. E aí agora vem uma provocação também que, cara, não é uma questão política, isso que eu vou falar agora. Tá, pessoal que tá me ouvindo, presta atenção. Isso não é uma questão política, isso é uma questão de lógica. E isso é uma questão que qualquer pessoa com bom senso é capaz de refletir também. Vamos lá. A gente teve uma CPI das fake news, que investigou as fake news e que recebeu das mãos de um sujeito lá chamado Ayan uma lista enorme de sites, canais, perfis, influenciadores, etc., que seriam disseminadores de fake news. Depois disso veio o inquérito das fake news. Depois veio o inquérito das milícias digitais. A gente ainda teve o inquérito dos atos antidemocráticos. A gente teve todas as ações do TSE. A gente tem as ações do STF. Primeira provocação que eu faço. Se a internet não tem regulação, com base em que todos esses procedimentos foram realizados? Qual foi a base jurídica para a realização de todos esses procedimentos? Fonte: vozes da minha cabeça? Ou já existia uma base jurídica sobre a qual eles trabalharam todo esse período? Essa é a primeira pergunta, é uma pergunta óbvia. Se eu já tive comissão de inquérito, se eu já tive inquéritos do STF, ações do TSE, ações do STF, alguma base jurídica, considerando o princípio da legalidade, deve existir. Se não existe regulação, com base em que tudo isso aconteceu? Então, a responsabilidade pelo que é falado é muito grande, porque todos os cases que nós citamos aqui, as pessoas não conseguiram reconstruir ou serem reparadas, ter o emprego de volta, ter a fama que tinha, falamos em diversos cases, todos ainda estão queimados, não teve reparação para nenhuma dessas pessoas. E aqui uma vez, já tem vários anos, eu estava ouvindo na Rádio Jovem Pan uma entrevista com
um influencer que chama Rico. Ele venceu a Fazenda no ano anterior, que eu estava ouvindo isso, já tem alguns anos. Eu achei tão interessante, era na hora do almoço, eu no trânsito, eu achei tão interessante a entrevista, porque dizia justamente isso. Ele estava falando da vida de influência, mas ele estava falando do marketing voltado a vendas. Mas vamos pegar a ideia, que é o seguinte: ele falava de como fazer um produto, vender um produto para precificar e tudo mais. Mas expandindo esse pensamento, eles têm toda os influencers e agências, eles têm toda uma estratégia de produto para vender um produto, seja ali um shampoo, é algo de beleza que aparece bastante, é tudo friamente calculado. Por exemplo, o influencer começa a utilizar só uma marca, todo mundo vai querer essa marca. Então, tudo isso é friamente calculado. Se hoje, no século XXI, informação é poder, quem detém informação é quem detém o poder, se fazem isso com produtos, não vão fazer também com a informação? E aí isso acontece, pessoal, não adianta fingir que não acontece. Nós somos influenciados pelo que os outros falam em massa. Da mesma forma como algo simples, como por exemplo um tênis, os influencers começam a utilizar um tênis que todo mundo quer ter. Se eles começarem a falar algo ou disseminar alguma opinião, a grande massa da população vai acabar sem nem perceber, vai começar a já estar falando isso, pelo efeito manada. A Exato. nossa sociedade sofre muito do efeito manada e utilizam justamente desse poder de debate da internet, que antigamente, sem internet, você atua num pequeno grupo. A internet promove isso, você ter escala global. E isso torna a internet um lugar propício para debater todo tipo de causas importantes, te dá a liberdade de expressão para sua manifestação, seja ideológica, política, religiosa. Você tem liberdade de expressão, desde que, óbvio, não fira nenhum outro direito, nenhuma outra pessoa, mas você pode se colocar por um viés político, por um time de futebol, você escolhe a sua torcida, o seu debate, a sua manifestação. Inclusive, deu também espaço a manifestações de minorias que até certo ponto não eram ouvidas. Aqui eu estou até expandindo mais do que as minorias sociais de grupos mesmo. Pô, Todo mas tipo de grupo hoje se comunica na internet. Então, o que que isso acontece? É muita informação. Então, a partir do momento que seja um influencer, seja uma grande empresa, começa a trabalhar essa informação, podendo até mesmo utilizar de um grupo, podendo até mesmo utilizar de um pensamento para tentar manipular ou orquestrar algo, é algo que devemos ficar atento. mas é isso que eu tô falando. Se você for pegar, pô, fundamentos e princípios da internet segundo o artigo 2º e 3º do Marco Civil da Internet. Artigo 2º. A internet deve ser plural, participativa, diversa e aberta. Isso aí é É, outra coisa que a gente fala praticamente todo episódio, né, pô, a Chay? gente fala todo Nós estamos episódio, tentando cara. influenciar as pessoas com esse conhecimento, porque Cara, eu internet. sou, e acredito que você também, nós somos fãs do Marco Civil da internet, porque ele é bem feito. É. Isso aí Cara, tem anos, tem mais de 10 anos e é Tá bem fazendo 10 feito. anos agora esse ano. São 10 Sim, anos de Marco Civil. Cara, a internet ela tem que ser aberta, plural e diversa e participativa. É a pra maioria todo dos mundo. problemas que as E pessoas as criam pessoas na prática hoje, têm, as pessoas na prática hoje têm medo de falar porque tem medo de ser de ser cancelado. cancelado. A maioria dos E, problemas que ocorrem hoje em dia tem solução no Marco Civil. Por isso que é um Marco Civil, ele é um norte, ele não é uma regra pô, fixa, ele é olha o nosso dinâmico. Olha o nosso último episódio, a gente comentou um monte de enunciados do STJ que estão aperfeiçoando o Marco Civil. É isso que a gente tem que fazer. Cara, a galera hoje tem medo de falar, por exemplo, que não gosta de beber. As pessoas têm medo, por exemplo, de falar que comem carne. As pessoas têm medo de falar o time que torcem. As pessoas têm medo de expor opinião sobre reality show, velho.
Você num reality show pode ser cancelado por uma coisa sem importância que você fala. Um case que eu vi no Threads, aliás, segue a gente no Threads também, @contra_out_law, estamos postando lá. Uma coisa que eu vi no Threads essa semana foi o seguinte: ai, porque tem um participante do BBB que falou que a mãe dele faz tudo pra ele. Que cara ridículo, tem que cancelar esse cara. Caramba! Tudo bem, você pode não concordar com ele, você pode chegar e falar, cara, Isso é ridículo. isso é ridículo, que comportamento infantil. Mas cancelar o cara por causa disso? Velho, as pessoas hoje estão cancelando por qualquer coisa. Não gostei de você, vou te cancelar. É uma coisa bizarra o que tá E acontecendo. é tão bizarro que, assim, a gente fala, hoje as pessoas querem cancelar. Só que agora você imagina esse poder de cancelamento, digamos assim, na mão de um alto órgão do judiciário. E aí você já não tem mais o poder de cancelar. Você tem o poder de banir a pessoa. Você tem o poder de... Você pode prender essa pessoa pela opinião que ela colocou ali, porque você vai colocar que essa opinião é uma notícia falsa e essa notícia, ela causou algo a Ou é um alguém, discurso de ódio. um discurso de ódio, que agora ficou... eu acho sensacional. Cara, discurso de ódio é uma coisa que não entra na minha cabeça. Por que não entra na minha cabeça? Só pra fazer esse adendo. Porque tudo que eu discordo é ódio. Tudo que eu discordar vai ser o ódio que alguém fez contra mim. Cara, isso é aí? uma das coisas absurdas. Mas só pra pontuar esse final. As pessoas hoje, elas já não têm mais tanto medo do cancelamento. Ela já tá com medo da prisão. Ela tá com medo dela ser presa por algo. E aí o que acontece? Tudo isso que aconteceu culminou no quê? Vamos voltar a falar da regulação da mídia. Essa é a minha preocupação com relação a uma eventual regulamentação. Não, vamos regulamentar. Ok, agora as redes sociais passam a ser responsáveis. Ok, agora as redes sociais passam a fazer curadoria de conteúdo. Ok. Quem vai me garantir que não vai ter um enviesamento do algoritmo para ficar focado só de um lado da discussão e não do outro? Vai ser assim. Eu não vou ter garantia nenhuma. Vai ser É assim. uma possibilidade? É uma possibilidade, mas eu não tenho garantia que vai ser diferente. Se você pudesse olhar para mim e você dissesse para mim, você garantisse para mim que todos teriam um tratamento isonômico, beleza, vamos debater, vamos discutir, vamos fazer um negócio legal, bem amarrado, que traga um bem comum para todo mundo. O problema é que eu não estou enxergando essa intenção de bem comum. O que eu estou enxergando, infelizmente, é uma coisa que a gente já vem denunciando há anos, que é a manipulação informacional em larga escala. E isso está acontecendo desde 2016. Ah, não, vamos dar responsabilidade para as redes sociais. É fácil vender assim o pacote. Aham. Só que, na verdade, você vai estar dando mais poder para as redes sociais, porque elas vão estar revestidas de poder de polícia para poder decidir o que vai ser publicado ou não. E quem pode ou não pode publicar? E aí você vai confiar numa empresa privada para dizer o que é verdade ou não? Ou a galera já esqueceu o que a Cambridge Analytica fez em 2016 com a API do Facebook? A galera parece que já esqueceu a existência da Cambridge Analytica. Quer dizer, empresas privadas, elas abertamente manipulam informação por interesses econômicos, não são políticos, econômicos. Elas vão manipular aquilo que for interessante para elas. E aí você vai me dizer que não vai ter responsabilização nesses casos? Porque elas que vão deter ali o monopólio do poder de polícia para fazer a curadoria do conteúdo e dizer o que pode ser publicado ou não? O que vai acontecer é que... Aliás, essa é uma pergunta ótima que já me fizeram. Professor, peraí. Se você está me dizendo que as redes sociais elas vão ter mais poder porque elas vão poder escolher o que vai ser publicado ou não, por que elas são tão contra, então? Por uma questão óbvia. Elas já fazem isso, só que fazem isso de forma ilegal. Então a gente pode apelar para o judiciário para recuperar a nossa conta. A gente pode apelar para o judiciário para recuperar o conteúdo. Se eu legalizar esse tipo de situação e formalizar esse tipo de situação, eu não vou ter para quem apelar. Elas já fazem isso, elas já fazem essa curadoria de forma não oficial, por meio do shadow ban, por exemplo. Por meio do enviesamento de algoritmos, por exemplo. Agora, se eu formalizo isso, fio, deixa de ser shadow ban. Passa a ser as claras. E aí você não vai ter com quem reclamar. Então por que elas estão sendo contra? Porque elas vão continuar fazendo o que elas já fazem,
Só que agora com a possibilidade de uma responsabilização do Estado. Exatamente. E aí isso custa para eles também. Aí o custo é muito maior de operação para eles. Aí não vale a pena. Eles preferem manter como tá, por quê? Ah, bani 100. 5 me processaram. Aí eu me acerto com esses 5. Bani 100 agora. O Estado vem para cima e eu vou ter que responder pelos 100. Aí eu não quero. Uhum. Porque Entendeu? agora, aquilo ali que eu deixei postar vai me responsabilizar também. Vai ter que ter transparência algorítmica. Então vai ficar muito complicado. Os caras não vai ser interessante. Por isso que as redes sociais são contra. É porque as redes sociais defendem a liberdade de são expressão? boazinhas. Porcaria nenhuma. Estão cuidando deles e dos interesses dos acionistas deles. Só que ao mesmo tempo não adianta a gente ir no revanchismo, então vamos arregaçar esse pessoal. Não. Porque esse tiro sai pela culatra depois. A gente tem que entender o seguinte: a internet é um meio de comunicação diferente de tudo que a gente já viveu na humanidade. Com Então a certeza. gente precisa pensar ele como a base da sociedade digital. A famosa praça da Grécia Antiga, como o Anthony já falou Uhum. várias vezes. Você não vai botar uma corrente na pracinha e fechar a pracinha. E falar, ó, só o pessoal desse lado pode entrar na pracinha, esse pessoal aqui não pode. E, inclusive, caso ocorresse algo do gênero, essa corrente seria derrubada Quebrada. assim, em segundos e causaria uma revolução. Ou pior ainda, a corrente nem vai ser derrubada, mas o pessoal vai fazer a própria pracinha em outro lugar. Exato. E aí exato. você começa a incentivar as câmaras de eco ideológicas, aquelas bolhas do Parisier que a gente já comentou aqui várias vezes. Você empurra o usuário para a clandestinidade, que vai começar a procurar fóruns na Deep Web fora da regulação, porque não tem regulação no mundo que alcance a Deep Web. Você simplesmente vai estar empurrando o usuário cada vez mais para clandestinidade, para anonimização. E aí o cancelamento ele pode ser um combustível para tudo isso. Ele é mais do que simplesmente uma afronta aos direitos individuais. Ele é mais do que uma afronta a um fundamento da internet no Brasil, que é a pluralidade, a abertura, a participação, a diversidade. Pô, peraí. Quer dizer que eu não posso lidar com uma opinião divergente? Eu não posso lidar com um pensamento divergente? E reforço, é o que o Anthony falou. Não estou defendendo a pessoa que usa a liberdade de expressão para racismo, para injúria, Que aí para já não é mais calúnia, para liberdade de expressão. difamação. Isso aí é Até crime, né, porque cara? isso é crime e já está regulado no Código Uhum. Penal, pelo amor de Deus. Exato. Eu tô falando da pessoa poder ter o direito de chegar e falar: o que você pensa sobre o assunto? Eu penso tal coisa. Cara, eu discordo de você. E tá tudo bem eu discordar de você. E tá tudo bem alguém discordar de mim também. É para isso que a gente tem as interações, pra gente poder discutir e construir uma inteligência coletiva. Não é pra gente ficar criando nossas bolhas ideológicas que só vão ficar reverberando as mesmas ideias e quem for de fora tentar entrar aqui, pá, cancelo. Não é assim que pode funcionar. E o cancelamento, ele mostra isso. O meu problema maior é que o cancelamento ele deixou de realmente de ser uma cultura de cancelamento e passou a ser uma indústria de cancelamento. Porque ele passou a ser utilizado de forma beligerante. Ele é uma arma hoje. Exatamente. Se você se destaca, não importa a sua área. Se você se destaca, você é candidato ao cancelamento. Sim. Com certeza, cara. Isso é isso é visível, porque todos aqueles que de alguma forma conseguiram ter voz e dissoou, né, teve uma voz dissoante, foram cancelados ou tentaram cancelar, entendeu? Então assim, e a pessoa ela entra num e quem não é ou quem tem ou a pessoa que pode ainda se destacar, ela entra naquela espiral do silêncio, de não, melhor eu ficar quieto do que eu tenho uma opinião, mas eu não vou falar porque eu posso ser responsabilizado pela minha opinião. Agora, você imagina viver em um país onde você não pode ter uma opinião, você tem medo de expor a sua opinião. Cara, é uma frase do Tom Jobim que eu acho sensacional porque ela se mantém absurdamente atual, que ela fala assim: infelizmente no Brasil, sucesso pessoal se torna sinônimo de ofensa pessoal. É. O sucesso se tornou sinônimo de ofensa pessoal. Você começou a se destacar na área, as pessoas vão te cancelar de alguma forma. Ou vão tentar tirar o seu espaço, ou vão tentar tirar o seu engajamento, ou vão tentar criar alguma história a seu respeito. Perdeu-se o limite, sabe?
O cancelamento hoje ele usa muito como base o não gosto do fulano. Agora eu vou atrás dele. Então agora eu vou atrás dele como? Vou fazer doxing, vou fazer exposição dos dados dele. Vou ser um coveiro de internet, eu vou pesquisar tudo que ele já postou nessa vida. E se preciso for, vou até tirar de contexto. Isso daí é uma coisa assim que é interessante, porque você falou, né, que é sempre um lado e tal, que é checado e tal. E o que acontece? Todo esse caso ele expôs, né, toda essa indústria, e aí você percebe o seguinte, que o inquérito das fake news, a checagem de fatos e tal, aí você vai ver o que é checado de fato. Os caras checam meme. O cara checa meme. Então, tá lá, é mentira que o presidente da ONU dançou frevo, não sei não Era o onde. diretor da Organização Mundial de Saúde. Diretor da OMS estava dançando. Cara, todo mundo sabe que é mentira. Mas vamos colocar que, olha só, estão inventando uma mentira pra... Caramba, não estão inventando uma mentira, é uma sátira, qualquer idiota vai saber. Meme, cara. Entendeu? Mas isso daqui que aconteceu, ninguém checa. Isso daqui não, por quê? Porque eu não posso criticar essas pessoas. Porque são essas pessoas que controlam a minha informação. São elas que vão ressoar aquilo que eu quero que as pessoas utilizem, que as pessoas se informem. São elas. É por isso que eu canso de falar, cara. A única forma eficiente de você combater informação falsa e, por conseguinte, combater o cancelamento também, educação e informação de qualidade. Dê educação para as pessoas e dê formação de qualidade. E deixa que as pessoas formem a sua própria opinião. Eu já falei isso, cara. Eu tenho ojeriza aquela expressão formador de opinião. Ah, o fulano é um formador de opinião. Cara, eu não quero formar a opinião de ninguém. Eu quero trazer informações para permitir que a pessoa forme a sua própria opinião. E eu nem quero que a pessoa às vezes concorde comigo. Porque às vezes a pessoa discorda de mim porque ela teve uma visão diferente, ela enxergou a situação por um ângulo que eu não enxerguei. E se ela chegar para mim e trouxer essa visão, ela pode transformar o meu conhecimento. Nós temos que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo. Que nós somos um vir a ser constante. Só que a gente perde essa capacidade de crescimento, de conhecimento pessoal, a partir do momento que a gente se fecha. Que a gente começa a ter medo de ser cancelado, que a gente começa a ter medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão fazer. A gente tem medo de desagradar as pessoas, a gente tem medo de ser excluído de grupos sociais. Quando, caramba, a gente é fruto de milhões de anos de evolução e a gente não está agindo de acordo. A gente se sente mais confortável se fechando numa câmara de eco ideológica, como Parisier falava, e ficando ali, sem dar abertura para quem pensa de forma diferente. Eu acho isso terrível. O grande prejuízo do cancelamento, na minha opinião, é esse. Mais do que os danos na esfera pessoal, a gente está criando uma situação de ausência de diálogo no coletivo. Uma polarização tão extrema que os pontos já não se comunicam mais. Isso eu também já comentei. Polarizar não é ruim. Polarização extrema é ruim. Se eu polarizo, significa que eu tenho polos, eu tenho lados opostos. Se eles se comunicam, se eles dialogam, excelente. O duro é um lado tentando cancelar o outro sem dar ouvido ao que o outro fala. Aí complica demais da conta, pô. Aí, pô, pelo amor de Deus, olha só, que ponto chegamos, né? Eu vou ter que concordar com o Alexandre de Moraes nesse ponto. Porque ele parafraseou, essa frase não é dele, ele parafraseou essa frase de uma pessoa, não lembro agora quem é o autor, mas eu sei que a frase não é dele, ele parafraseou. Em que ele diz que a internet deu voz aos idiotas. O problema é a gente definir quem são esses idiotas e qual é a idiotice que está sendo dita. Ou qual é a idiotice que está sendo praticada. Qual é o idiota que pode falar, na minha verdade. opinião, quem cancela é idiota. Quem faz doxing é idiota. Quem comete crime online é idiota. Na minha opinião. Quer discordar? Discorde. O grande problema do cancelamento é isso.
Em tese, ele poderia ser aceito, mas ele sempre passa do limite. Ao passar do limite, ele inflige dor ao outro, causa danos ao outro. Então, por isso, esse é o grande problema do cancelamento. O limite que deveria existir nunca é observado. Que, como muito bem você disse no episódio, Chay, cancelamento é feito para destruir. Só para confirmar aqui, quem falou isso foi Humberto Eco, que ele ainda falou que o grande problema é que ela promoveu o tolo ao detentor da verdade. E aí já me lembra uma outra frase, que se não me engano é do Bukowski, ou do Charterstone, acho que é do Charterstone, que o grande problema é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas. Então, assim, cara, as pessoas parecem perder a capacidade de dialogar. Eu dou minha opinião, a pessoa vai e discorda. Eu não sei lidar com a discordância, eu cancelo. A impressão que se dá hoje é essa, que as pessoas não querem dialogar. Eu deixei 2 provocações no episódio de hoje. Quais são as chances de eu ser cancelado por elas? São grandes. A verdade é essa. E se você for pensar bem, eu não falei nada demais. Não, cara. Mas é porque você não tá do lado certo. E não Esse é devia o ter lado negócio. certo ou Mas lado errado. exato, caramba. exato. Não tem. Você tá certo nisso. Não deveria ter. Mas hoje tem. Isso não é algo que tá acontecendo exclusivamente no Brasil. Você pode pegar em vários lugares do mundo. Você vê, Você pode pegar o Canadá, por exemplo, que tá acontecendo a mesma coisa. até aqui no podcast, quando a gente fez a reunião de pauta, a gente fez uma reunião de pauta porque a gente estava preocupado como é que a gente ia abordar o tema de cancelamento para não ser cancelado. Olha que ridículo. Pois é. Um Isso aqui é um podcast podcast direito informativo, e pô. opinião. Então, direito digital e opinião. opinião. Tá no slogan do podcast, Aham. pô. O problema é É que hoje a complicado. opinião foi elevada ao espectro de notícia e ela pode ou não ser falsa dependendo de quem aceita ela ou não. Esse é o negócio. Opinião é fato? Cara, opinião é opinião. Cada um tem a sua, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a concordar com a opinião de ninguém. Agora, cancelar o amiguinho por causa de opinião, nossa senhora, não façam isso, gente. Conversar, dialogar, gente. Pelo amor de Deus. Milhões de anos de evolução, vamos agir como tal, né? Bater um papinho Considerações finais, tranquilo. senhores. Ó, eu só tenho uma. Não nos cancelem. Ainda temos uma longa jornada, uma longa história, muito conteúdo para trazer para vocês. Tudo que é tóxico, tudo que ofende o outro, tudo que atinge o outro, deve ser evitado e a lei está sempre atenta. Temos Marco Civil da Internet, responsabilidade civil, Código Penal. Então vamos agir com cautela. A lei nunca dorme, é igual o Batman. Cara, esse episódio hoje, tudo que foi exposto, né, nesse último mês, em relação a esse caso, me mostrou a eficiência de 2 frases. Uma que é aquela: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? Então, assim, todo mundo, o cara faz uma fake news que acaba culminando numa tragédia, mas quem é o propagador de mentira não sou eu, é aquele ali, ó. Então, isso daí é uma coisa que ficou muito evidente. E essa outra frase, que, se não me engano, eu acho que é do Daniel Perin também, que é: você descobre quem te controla quando você entende quem você não pode criticar. Pessoal, eu só penso o seguinte: a gente precisa manter o debate no campo das ideias. Mesmo você que está ouvindo esse episódio, você não é obrigado a concordar com as opiniões que foram apresentadas aqui, mas você precisa ter em mente que são apenas opiniões, senhores. Elas servem de pontapé para a discussão de algo muito mais importante. Então, vamos aproveitar muitas vezes para promover essa discussão. Concorda com alguma coisa que foi dita aqui ou discorda de alguma coisa que foi dita aqui? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário lá no YouTube ou deixa seu comentário lá no Spotify. Nós temos campos para receber a opinião de vocês nos 2 lugares onde o episódio é postado em vídeo, tá? Então comenta, vamos participar, vamos trazer. Será que o cancelamento ele é importante? Será que o cancelamento ele ajuda a gente a
tirar as maçãs ruins do cesto? Ou será que o cancelamento ele está sendo utilizado de forma beligerante para perseguir as pessoas? Será que o cancelamento ele não está servindo apenas para tentar calar vozes dissonantes? O cancelamento ele faz justiça ou ele faz justiçamento? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E se você quiser acompanhar mais, pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @oluisbino, @antony.dv e @rafaelchaia.dv, além de @lufatim, que não está conosco hoje. Eu acho que ela ficou feliz de não estar com a gente aqui hoje. Mas pelo menos ela tá descansando, tá, gente? Não, Vocês mas eu estão fiz uma sabendo que... citação honrosa para ela, tá? É. Tá justo. Exato, Dona Lu tá gravidinha, então tem dias que ela tá cansada, ela quer descansar. A gente não tá cobrando muito dela a presença não, tá, gente? Mas não significa que ela tá abandonando o projeto. Tá com a gente. Segue nosso perfil também no Instagram, @contra_out_law. Lá no YouTube também. A YouTube, é importante falar o seguinte: se inscreva e assine, ativa o sininho, porque quando tem episódio novo ou conteúdo novo, você fica sabendo em primeira mão. E, gente, ajuda a gente lá no YouTube, porque a gente quer chegar aos 1000 inscritos para poder liberar a aba comunidade. E dessa forma trazer conteúdo extra para vocês. Então, já se inscreve lá no YouTube se você não é inscrito ainda. Dá essa força pra gente, tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um episódio espinhoso, mas eu acho que a gente conseguiu. Fiquem com Deus. Um excelente ano de 2024 para todos nós. Até a próxima e fui.